A paz do Senhor. Estamos aqui nos estúdios Vasos Escolhidos e mais uma programação nós vamos iniciar aqui. E eu já gostaria de convidar vocês que nos acompanham através do canal do YouTube, Vigília Vasos Escolhidos, para participar conosco aí, deixar um comentário. Hoje nós vamos ter aqui um episódio de número 1. Em especial, hoje nós estaremos abordando liderança cristã, desde o tempo de Moisés, do Êxodo, até chegarmos na dinastia bíblica, onde Deus vai levantar o líder, o rei de Israel, a Davi. E hoje nós estamos aqui já convidando você que, por acaso, está passando aí no canal do YouTube, vendo aqui este bate-papo teológico. Nós estamos hoje aqui com café com Bíblia, aroma de café com essência da palavra, com conhecimento teológico. Hoje o presbítero Valdo Souza tem aqui do lado dele, aqui na mesa teológica, a honra, o prazer de trazer até vocês uma presença ilustre do pastor, professor Antônio Rosa, teólogo, homem de Deus, que se faz presente aqui conosco, aqui na mesa do Café com Bíblia. Pastor Antônio Rosa, seja bem-vindo. É um privilégio enorme receber aqui neste dia. Muito obrigado, eu já agradeço pelo convite. É um prazer falar em nome de Deus, é um prazer falar de Deus e é um prazer estar convosco aqui e participar desse momento, desse café com teologia aqui, e vamos esperar em Deus aqui que a gente consiga falar das grandezas de Deus e desenrolar aqui sobre a liderança eclesiástica, né, que começou lá com Moisés. Também nós temos o privilégio de receber aqui o meu pastor presidente, está aí ao lado do pastor Antônio Rosa, pastor Benedito Damasceno, ali da igreja O Remanescente da Última Geração. Meu pastor, seja bem-vindo. É com muita alegria ter o senhor aqui mais uma vez para estar participando conosco deste Café com Bíblia. Boa noite, graça e paz a todos meus queridos, amados irmãos, ouvintes que estão nos ouvindo aqui neste estudo bíblico, na qual vamos ter aqui com o grande pastor teólogo, pastor Antônio Rosa. Para nós é uma alegria, uma honra, né, tê-lo aqui juntamente conosco e cada vez que nós ouvimos esse homem de Deus aí, nós aprendemos mais e mais ainda da palavra do Senhor. E eu agradeço a Deus pelo presbítero Valdo, presbítero Marco Antônio, nosso irmão da mesa aqui, nosso irmão Eliéder. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. Estamos também aqui com o doutor Marco Antônio, homem de Deus, que também nos dá este privilégio de estar participando conosco aqui na mesa. Ele que é presbítero também ali da igreja O Remanescente da Última Geração, é um amigo íntimo a qual a gente aprendeu e tem conhecido muito. Presbítero Marco Antônio vai estar também participando conosco. Seja bem-vindo, presbítero. É sempre um privilégio recebê-lo aqui. Ele que também que está no canal lá da TV Hortolândia, aqui na nossa cidade, é apresentador na área da saúde. Seja bem-vindo, meu presbítero. A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe, irmão Valdo, pastor Antônio. Um prazer gigantesco estar aqui com o senhor, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus hoje, falando sobre liderança. Meu pastor Benedito, que não dá para falar desse homem, né? Mas um grande líder nosso aí, que também está aqui com a gente. Obrigado, viu? Mulher, Deus abençoe sua vida. E, irmão Valdo, obrigado pelo convite, viu? É uma honra estar aqui e, sobre todas as coisas, agradecer a Deus por esta oportunidade de falar da palavra dele, falar de liderança, e a gente vai levantar grandes coisas aqui nessa noite para poder edificar o coração do pessoal que está em casa. Então é isso. Sem mais delongas, nós vamos estar aqui dentro da palavra de Deus, falando a respeito de liderança, tomando como base, nós temos aqui um exemplo. Deus colocou ao nosso coração falar a respeito da liderança de Moisés, mas aqui nós já vamos começar, meus irmãos que estão aqui na mesa,
Falando já no final da liderança de Moisés, nós sabemos que Moisés é um homem que Deus usou da vida dele como líder do povo, que outra hora estava na escravidão do Egito, sobre o domínio de Faraó, oprimido, e Moisés vai guiar esse povo, não somente tirando do Egito, mas andando pelo deserto também com este povo, e até que chega o momento que Deus aparece e chama Moisés para ir até o cume do monte, mostra para ele a terra prometida, porém Moisés não vai entrar na terra prometida, mas é um líder que está sujeito à ordenança de Deus, em obediência, mas o líder, pastor Antônio, ele está sujeito a cometer algum erro, seja nós que somos humanos também, assim como nós tomamos uma parte aqui do exemplo de Moisés. Moisés não entra na terra prometida, porém líder gera líder. Não é verdade assim, pastor? Exatamente, e acho que um dos grandes feitos de Moisés, e sim, é de liderar aquele povo todo por aqueles 40 anos, né? 40 anos de muita luta ali, na luta com o povo, né? Que o povo não é fácil. Liderança eclesiástica, eu acho que é um dos trabalhos mais árduos que tem até hoje, né? É um serviço assim que, na verdade, ele é muito psicológico, a pessoa tem que estar muito preparada. Na verdade, tem que ser chamado por Deus, assim como Moisés foi, né? Foi ser chamado por Deus naquela sarça lá, onde o Senhor chamou ele, e ali ele se achou incapaz. Eu acho que todo líder mesmo, ele se acha incapaz para liderar um povo de Deus, tá? Porque é muita responsabilidade, né? E a gente vê no decorrer daqueles 40 anos lá no deserto, onde ele prepara Josué, né? Prepara Josué, e também ali a gente tem que entender que houve um tempo, né? Por exemplo, Moisés, ele foi aquele líder que conduziu, mas Josué não era um conquistador, Moisés não era um conquistador, né? Certo. Ele precisava de um conquistador para entrar na outra terra, e é onde vence o tempo, né? É isso que o líder tem que entender, que vence o tempo. Olha, o meu tempo já foi, e agora o Senhor vai colocar outra pessoa que vai conduzir as pessoas com um outro tempo, né? Ali era um tempo no deserto, aqueles 40 anos, era um ano de aprendizagem, era um ano de entender as leis, porque não existia lei. Então, por exemplo, Deus não podia julgar ninguém, porque não existia lei. Se não tem lei, como é que você vai julgar uma pessoa sem lei? Então, foi onde o Senhor deu as leis àquele povo. A gente vê nos textos que só chegou Josué e Caleb lá no final, né? Você vê como que é difícil liderar povo de Deus, não é brincadeira. E lá no final, né, no final já, aqui no versículo 34 de Deuteronômio, onde o Senhor pega o bastão da mão de Moisés e passa a Josué para ele dar sequência naquela liderança toda, né? Exato. Então, quando Moisés ali, então, está já de idade avançada, no capítulo 34 de Deuteronômio, diz que ele vem a morrer com a idade de 120 anos, né? Mas o que nos chama a atenção nisso aqui, pastores, é que Moisés, ele liderando este povo, ele vai preparando este moço, que na verdade fala que o nome dele é Osés, filho de Num, não é verdade? E ele vai preparando. Mas quando Moisés morre, aí a gente já vira a página de Deuteronômio para o capítulo 1 de Josué, que Deus já vem falando com Josué a respeito de Josué, meu servo Moisés morreu. Aí ele diz agora, literalmente, agora é sua vez de assumir. Só que quando Josué vai assumir, ele já entra num preparamento. Moisés não era um líder militar, era isso, pastor? Exatamente. Mas Josué já é preparado para ser um líder militar, ou seja, pastor Benedito, ele vai ter que ir para a guerra. Então, todo o preparamento, ou a preparação, Moisés já tinha dado, mas aí tem
uma nuvenzinha branca, que eu gosto de fazer essa comparação, que entra na vida da liderança, porque liderar, como o pastor Antônio Rosa falou, é muito difícil lidar com pessoas. Lá, voltando lá atrás, o tanto de murmuração que ele ouvia e Deus operando milagre. Então agora Josué entra, vai liderar o povo, a missão dele agora é como um guerreiro, um militar. E onde é que surge, pastor Antônio Rosa, então, esse preparo que ele vem tendo com Moisés e agora fazendo uma abordagem aqui sistemática em cima desse texto, assumir num período de choro, dor, onde entra a tristeza e o luto, porque ele recebe de Deus logo depois que Moisés morre. Eu preciso colocar outro e este é você. Aí entra esse período agora, que vai ser o período militar na vida de Josué. Eu acho que, assim, a pessoa, quando ela recebe o chamado, eu acho que, por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus era o Senhor dos Exércitos, né? Quer dizer assim, que ele não tinha um general maior do que ele. Então, acho que esse espírito, sabe? Esse espírito de um general, de um estrategista nas guerras, ele acho que se apossou ali de Josué. E aí, na verdade, assim, a pessoa, quando ela recebe esse chamado, acho que esse espírito que vem sobre a pessoa, eu acho que transforma a pessoa. A pessoa já não é mais a mesma pessoa. A gente vê isso lá depois lá na frente, nos outros líderes. E acho que é assim também. Acho não, eu tenho certeza disso. Quando o Senhor te chama para uma determinada liderança, seja ela pastoral, seja ela sobre mestres, sobre missões, que eu acho que é uma área assim, que requer um preparo maior, e acho que um psicológico maior, né? Porque tem missões que a pessoa sai para ir para a África e sem saber não que vai encontrar lá. Então, acho que esse espírito que se aposta da pessoa é que motiva a pessoa, que por ela mesma ela não vai. Sim. Por ela mesma ela não vai. Então, é o Espírito de Deus que a pessoa já recebe o chamado e recebe a unção do Espírito de Deus. E aí, presidente Marco Antônio? Ô, pastor, muitos são chamados na sarça, mas poucos querem estar na brecha. Agora me diz uma coisa. Para Josué ser chamado como um general bélico, isso Deus já conhecia as estratégias dele, né? Provavelmente, Josué já tinha isso dentro dele, isso muito forte dentro dele. Como que é isso? Então, eu acho que a gente já percebe isso quando ele foi lá visitar a terra, não é? Todo mundo, os outros já achou, falou assim, não, a gente não tem condições, né? As pessoas lá são gigantes, eu não entendo isso teologicamente como gigantes, mas eu entendo como homens de guerra preparados, né? A gente não tem como enfrentar uns homens preparados daquele. Então ele fala assim, não, a gente tem sim, porque o Senhor, foi o Senhor que vai nos dar aquela terra. Então a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Então acho que nesse aspecto ele já entende que, por exemplo, o Senhor, a partir do momento que o Senhor chamou, né, e o Senhor ungiu, é a mesma coisa da palavra bênção. Por exemplo, o Senhor te abençoou, é a mesma coisa, né, que ele fala assim, pode ir que já está pronto. Né? Talvez as pessoas hoje não entendam muito bem essas coisas de bênção, né? Por exemplo, os filhos, né, que perderam esse costume hoje, né? Se tiver filhos escutando isso, eu tomo bênção do meu pai. E, por exemplo, fala assim, pai, eu vou em tal lugar. Aí ele fala, Deus te abençoe. Ele está abençoando, pode ir que ele está abençoando. Então, quando o Senhor já tinha dado a terra para eles, ele não teve dúvida. Ele não teve dúvida, né? Então, acho que aí nisso ele já estava preparado. E a gente também vê nas escrituras que a força dele não diminuiu. Tá? Ele não ficou, esses 40 anos que se passaram lá, ele não ficou mais acabado, mais velho, não. Ele continuou do mesmo jeito. O Senhor o conservou para aquele dia, para ele assumir a liderança daquele povo. Porque tem uma responsabilidade muito grande, né? Imaginar, olhar para trás que Moisés tinha sido um grande líder, que preparou Josué para entrar numa terra,
E é isso que o presbítero acabou de dizer, né? Tristeza, luto, choro, dor e comparação. Tem muitos líderes que se comparam com o outro para conseguir atravessar e chegar na Terra Prometida. Uma coisa que eu vejo aqui, dentro deste texto que nós estamos fazendo essa abordagem, outro dia eu participei de uma conferência em que o rapaz que estava à frente apresentando a conferência, o palestrante, ele dava um exemplo, eu estou falando aqui com base no que o senhor falou lá de Números capítulo 12, se não me engano, que é quando eles vão olhar a terra. E ele fazia uma comparação de como que eu escolho um líder, qual a visão que eu posso ter para nomear alguém para uma liderança. E ele deu um exemplo de um copo vazio jogado no chão, onde ele observava qual seria a atitude de muitos que ali passavam. E um rapaz vai, pega o copo, leva, joga lá na lixeira e ele observa, ele fala, esse tem uma visão de quem você pode contar que está preparado para algo. Da mesma maneira eu vejo quando ele envia os 12 espias, que justamente Josué e Caleb vão ser quem vai trazer um relatório positivo a respeito, conforme o senhor falou. Mas eu olhando assim também, pastor, a gente vê agora essa liderança de Josué como um militar, só que aqui a gente acaba aprofundando mais para a gente ir à frente. Como que eu quero dizer? Ele é militar de guerra, vence batalhas, vence lutas, mas só que quando nós chegamos lá no final, aqui no capítulo 24 de Josué, do livro do Josué, nós vamos ver no versículo 28, que a Bíblia diz que Josué, depois que sucedeu tudo isso, ele com a idade de 110 anos, ele vem a falecer. Só que agora aí está totalmente o oposto do que Moisés fizera com Josué. Porque eu explico e depois o senhor me ajuda também, o pastor Benedito. Porque o que acontece? Ele foi um militar preparado, mas chega um momento, antes da sua partida, que ele reuniu os senhores de idade, que a Bíblia diz que é os anciões, e toda aquela geração, aquele povo, onde nós vamos ver que ele vai falar bem assim, olha, nós temos que adorar o Yahvé, esse Deus mesmo todo-poderoso. E eu não sei vocês, ele deu um discurso, aí ele vai dizer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo junto com ele diz, nós também serviremos. Não vamos nos dobrar perante imagem nem outra. Só que depois que ele morre aqui, aí agora vamos abrir um leque para a gente debater melhor, trazer esse confronto. Aonde eu começo dizendo sobre a liderança de Moisés e sobre uma liderança ela não ter a visão. Senhores, até me perdoe se eu estou falando aqui fora do texto bíblico, mas Josué se programou tanto, e a Bíblia diz que ele não deixa um sucessor dele, pastor. Então, a gente percebe no texto que depois que ele conquistou a terra, né, a terra foi dividida em 12 estados, vamos Exato. dizer assim, 12 estados, né? Como se eu estivesse aqui no Brasil, estado de São Paulo, Pernambuco, tal, em 12 estados. Então, os levitas, eles foram divididos entre esses 12 estados, né, para ter lá uma liderança eclesiástica lá, onde podia fazer o sacrifício e tal, onde podia consultar as coisas. Bom, só que, por exemplo, o líder militar não ficou. Porque, na verdade, assim, cada tribo, ela deveria ter preparado uma pessoa, né? Porque aí era uma questão das tribos, Benjamim, né? Judá, e etc, etc. Então, eles deveriam ter preparado, ou ter um líder, por exemplo. Eles tinham lá, cada tribo tinha o seu
vamos dizer assim, Eles falavam príncipe, né? Quer dizer que príncipe é uma liderança, né? É um líder ali da tribo. Ou um ancião, né? Que era o mais velho ali que ensinava. Então, assim, mas às vezes o ancião não era um líder militar, né? Então, acho que nesse aspecto faltou isso. Só que, por exemplo, o povo, eu acho que eles confiavam, assim, em Deus, assim, os primeiros que chegaram. Porque a gente percebe também, dentro do livro, que aí a gente já está entrando né, ali naquele período dos juízes, né? Sim. Dos juízes, onde os juízes foram sendo levantados conforme as necessidades. Mas não que cada estado, vamos dizer assim, cada tribo tinha um juiz. Eles eram levantados conforme a necessidade. O povo vizinho ali vinham contra ali uma cidade, contra uma tribo, aí levantava-se um juiz para o juiz, aí o juiz, tipo, ele era aquele juiz que guerreava e libertava aquele povo. Aí, numa outra tribo, houve essa necessidade, porque tinha algum outro povo oprimindo, o Senhor levantava um juiz e tal, e aí esse juiz ia defendendo essas tribos, né? Sim. Mas, na verdade, um líder mesmo nas tribos não tinham. Não, Josué, na verdade, assim, acho que como se você cata-se uma cidade, de uma cidade para outra, às vezes a distância era quase de 700 quilômetros. Então, não tinha como um juiz, vamos dizer assim, ou um líder militar, cuidar da cidade a 700 quilômetros, porque a distância para ir uns 700 quilômetros era quase um mês, porque não tinha transporte, né? Sim. O transporte era precário, então acho que faltou isso nas tribos. Certo. Seguir, por exemplo, já que a gente agora separamos, né? Agora tem a tribo de Dan que está lá do outro lado, a tribo de Benjamim está aqui embaixo, né? Então a gente ter um líder aqui, um líder, vamos dizer assim, um guerreiro, um líder, um general. Acho que é essa a palavra, né? Um general para que cuidasse da gente e protegesse a tribo, né? Sim. Né? O que você acha? Eu vejo assim, como a gente está falando de liderança, né? A gente sabe que Deus ele tem as formas dele trabalhar, as formas dele agir, até na sua escolha, quando ele escolheu Moisés lá, voltando um pouco na liderança de Moisés, a gente conhece desde quando Moisés nasceu até ele crescer, ficou adulto e a gente sabe quantas altos e baixos Moisés teve, passou, para depois ser escolhido para ser um libertador, vamos dizer assim. Né? Moisés não foi chamado para guerrear. O chamado de Moisés foi para libertar um povo que estava cativo há mais de 400 anos, vamos dizer assim, né? Cativo. E Moisés, ele tinha essa missão, ele sabia que não seria fácil, porque Moisés, ele conviveu lá com esse povo, ele conhecia, né? Então, Moisés, ele sabia, grande vai ser o meu chamado. Tanto que quando fala lá, né, que Moisés, ele ficou com medo lá no início, muitos falam porque Moisés não sabia falar, não é. Moisés, ele foi mestre lá, né, no Egito, ele estudou. Então, na verdade, ali ele tinha medo mesmo, como falando depois lá em Josué, né, o medo do homem, né, liderar. E um chamado de Deus. Olha a grande responsabilidade que um servo de Deus tem, como nós estávamos falando já hoje ali, né, quando uma pessoa é chamada, ela sabe da responsabilidade que ela vai ter diante de Deus, né, diante de Deus. E Moisés, então, ele encarou essa situação. Mesmo Arão ali, sendo o sucessor dele, ajudando ele ali na conquista e tentando levar o povo até onde Deus tinha prometido, era a terra prometida. E depois, voltando no que o pastor estava falando, que o povo depois ele se espalhou em tribos ali, eu vejo que foi um tempo de Deus para a vida deles. Porque muitos deles, o presbítero Valdo, quando eles chegaram na terra prometida, o mal eu vejo de muitos cristãos hoje se acomodaram. Exato. Nós já conquistamos o que Deus tinha para nós e eles acomodou. Aí vem o trabalhar de Deus no coração, na vida de cada um, para levantar os líderes de novo. Essa parte aí que eu vou entrar aqui, pastor, o professor Antônio. Vamos ver se vocês concordam comigo. No sentido, agora, esse período que travou aí, que nós acabamos de falar a respeito de quando Josué morreu, o povo está lá, e o pastor fez uma ótima colocação, que ele diz, se acomodaram. Aí a Bíblia diz que
falece toda aquela geração e vem surgindo os outros, que é os filhos. E ali eles nem chegam ao conhecimento de quem era Deus. Agora nós vamos adentrar aqui sobre a teocracia de Deus, o governo de Deus. Posso comparar com o período interbíblico entre Malaquias e Mateus, porque Deus deixou esse povo, eu falando aqui de Josué, deixou eles à vontade, não foi? Lá a gente vê que Deus não falou, não usou ninguém, não se manifestou durante 400 anos. Eu não sei qual foi o período que ele ficou aqui, mas aí entra a teocracia de Deus. Pela desobediência do povo, eles voltaram a praticar toda a adoração a imagens, a Baal, e aí Deus ele entra com o seu governo. Pode ser assim, entendido? Sim. Pode, é. Aí o governo de Deus entra para depois a gente entrar no juízo. É isso? Esse tempo, né, que era o tempo da teocracia, né, do Isso. governo de Deus, né, onde se levantou o juiz, o último juiz ali é Samuel, né, que ele era juiz, era profeta, né, e ele, né, a gente percebe, né, acho que, né, é a história assim, mais detalhada de Samuel, porque ele foi, na verdade, ele já foi escolhido dentro do ventre da mãe. E agora, para falar sobre esse momento de interbíblico aí, que você falou daquele entre Malaquias e Mateus, e esse tempo aí dos juízes, né? Sim. A gente percebe uma coisa, assim como o pastor Benedito aqui falou, e é bem isso mesmo. As pessoas, ela chegou... a pessoa tem aquele primeiro amor, né? Acho que imagine quando eles chegaram na Terra, né? Aquele assim primeiro mesmo. amor, e louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, cantos e cânticos e salmos foram feitos ali. E foi passando o tempo, o povo se esqueceram de Deus, né? E às vezes as pessoas chegam na igreja e é bem assim também. Uhum. E elas chegam e vão passando ali um tempo, né? E acho que as pessoas, né, nem oram mais. Eu só lembro de orar quando está na igreja ali, porque está todo mundo orando, o pastor chamou para oração, e ali cantou um louvor, ele cantou. Mas às vezes no meio da semana, tá? Aí é onde Deus levanta um povo vizinho, né, para atormentar aquele povo, para ele despertar. Olha, você tem um Deus. E a gente só lembra, é aquele ditado, né, que tem um ditadozinho que fala que a gente se lembra de Deus só quando está no perigo. É mais ou menos isso. Até ateu fala assim, né, clama Deus quando está né, até ateu, ele clama a Deus quando está no perigo. Então é mais ou menos assim, eu acho que quando o Senhor levanta aqueles povos vizinhos ali, para mostrar que ele estava ali. E aí ele mandava ali, levantava um juiz para falar assim, aqui, olha, eu estou cuidando de vocês. Vocês é que não estão orando, não estão me buscando, né? E eu acho que foi um período assim a gente vê aquele período dos juízes, né? Foi um período assim onde Deus ficou cutucando vamos dizer, aquelas nações, aquelas tribos, né? Cutucava aqui, cutucava ali, para o povo despertar. E às vezes as grandes lutas, as grandes tribulações, para despertamento, porque Deus não tem interesse de que ninguém sofra. E uma palavra bem marcante, que é uma palavra chamada emuná, que assim, é a palavra fé em hebraico, né? Não é literalmente fé. Fé é para nós, que é traduzido aqui em latim, português para nós. Mas essa palavra emuná é a mesma palavra de quando Moisés estava lá, que estava guerreando, e Moisés ficava com os braços estendidos, e aí o braço ia cansando, e aí ali as pessoas ajudavam ali a levantar, para quê? Para ele ficar em emuná, continua perseverando. Essa que é a palavra, continua perseverando, até o fim. Essa é a palavra emuná, é você esperar até o fim. Eu lembro de uma mensagem que eu até preguei esses dias, que eu estava falando exatamente sobre Abraão, né? E Abraão, ele passou, o Senhor falou assim, olha, eu quero agora que você ofereça seu filho para mim, seu filho a quem você muito ama, é bem específico isso,
a quem você muito ama, oferece para mim sacrifício lá no Monte Moriá. Né? Aí ele caminhou, ele catou as coisas, caminhou 3 dias. E a hora que ele chegou no terceiro dia, ele avistou o monte. E aí ele mandou que os seus 2 servos ficassem e ele foi com o menino. Agora você imagine a luta a emuná desse homem até chegar lá. E ele esperando esse cordeiro, esse cordeiro não aparecia. Eu imagino que ele dormia e falava assim, olha, assim que eu acordar, o cordeiro vai estar ali. Acordava, nada. Aí acho que ele pensa assim, eu vou caminhando. Né? Isso ele estava falando com ele mesmo, porque ele não ia falar isso com o filho dele, que não tinha cordeiro. Sim, eu estou levando você lá para sacrificar. Né? Tanto que quando o menino perguntou, ele falou, Deus proverá. Né? Então você percebe que ele não tocou no assunto com ninguém. Era uma luta íntima dele, uma emuná. E aí, acho que quando ele avistou o monte, de longe, ele falou, pessoal, vocês ficam aí agora que só vai eu e o menino. Acho que ele pensou assim, ó, quando eu chegar no pé do monte, o cordeiro vai estar lá. A hora que ele chegou no pé do monte, não tinha cordeiro nenhum. Imagina a agonia desse homem dentro desses 3 dias e essa caminhada até chegar ao pé. Imagina, e a hora que ele chegou no pé do monte, ele falou assim, olha, quando eu chegar no cume, o cordeiro vai estar lá. Eu tenho certeza que o cordeiro vai estar lá, quando eu chegar no cume. A hora que ele chegou no cume, não estava lá. Imagina, assim, porque conforme o tempo que você vai passando numa luta, numa tribulação, dentro de uma cadeia de alguma coisa, a sua fé, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Vai chegando uma hora, eu imagino que Moisés devia ter falado, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, eu saí da terra de onde o Senhor mandou, fui para um lugar que antes... E eu obedeci, a hora que eu cheguei lá, fez um sacrifício, o Senhor me abandonou, o Senhor não está me vendo aqui. E olhava para o menino, acho que os olhos enchiam de lágrimas, a hora que eu olhava para o menino. Essa é a palavra emuná, isso que faltou para o pessoal, sabe? O pessoal daquela época dos juízes, essa perseverança, sabe? É uma coisa assim que às vezes a gente não pode pecar nisso. Por exemplo, seus filhos têm que saber o Deus que você serve. Sim. Né? Eu acho que faltou isso para os anciões das tribos. Né? O seu filho ele não pode nunca deixar de conhecer o Deus que você serve, porque o Deus que você serve tem que ser o Deus que ele vai servir e tem que ser o Deus que os seus netos vão servir. Né? Esse legado, você pode, assim, não ter deixado fortuna, você não pode, talvez seu nome não esteja escrito em nenhum livro aí, em nenhuma academia, mas esse legado você tem que deixar. Que acho que isso faltou para aquelas tribos. Lá. Uma das coisas que eu acho lindo, também o pastor falando, ele não deixar esquecer, da maneira que nós representamos Deus nessa terra. Me lembro quando Raabe, Raabe, ela foi alcançada, foi através dos espias, que foram espiar a terra, e eles falaram do Deus de Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Eu até me emociono, irmãos. E foi isso que cativou a conversão de Raabe. Ela, por onde ela passava, ela falava assim, não, o Deus de Moisés, o Deus que abriu o Mar Vermelho. Então, hoje as pessoas estão esquecendo de compartilhar as bênçãos e as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, Então, igual o pastor falou, os nossos filhos, qual o legado que nós temos deixado para eles, É igual a Bíblia fala, mesmo que quando eles cresçam, eles podem se desviarem do caminho, mas aquilo que você ensinou, você instruiu ele, um dia ele vai lembrar, E isso pode fazer a diferença. Está grudado na tábua do coração da criança, Fica do seu filho, não tem como não ficar. Ô pastor, a gente está falando sobre liderança, Acho que tanto o meu pastor quanto o pastor Antônio entendem muito bem de liderança. E a Bíblia fala, acho que Timóteo, salvo engano aí, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, mas fala sobre tomar cuidado para levantar líderes dentro da igreja, Ter um olho, como o presbítero Valdo acabou de dizer, um olho clínico, digamos assim, para levantar alguém para tomar conta de um povo. Porque a gente vê algumas lideranças levantando qualquer um hoje para estar guiando um povo. Eu não consigo ver um cego guiando outro cego, Mas eu queria que os pastores dessem sua opinião. Tá. Eu acho que uma coisa que está faltando muito hoje, e era uma coisa que, talvez o pastor aqui, ele já está no ministério há muito tempo,
o líder, ele ia orar. E o Senhor ia mostrar para ele a pessoa. Né? Porque às vezes assim, você tem uma pessoa na igreja que ela fala bem, ela é desenrolada e tal, mas às vezes ela é um mau caráter. E aquilo tudo é mau caratismo, não é espiritualidade. Não é espiritual. Aquilo é sabe, você pode ver que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais astutos. Então eles falam melhor, eles persuadem as pessoas. E às vezes persuade o pastor, e ele, por falta de orar para saber se é aquela pessoa mesmo, né? O Senhor mostra para mim se é. Eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar, porque o Senhor, ele tem uma preocupação com o povo, na verdade, ele tem uma preocupação com o povo. Então, né? Assim como, por exemplo, ninguém lidera sozinho. A prova disso, já veio lá de trás, de Moisés. A hora que Jétro chegou, falou assim: Moisés, você está fazendo tudo errado aí. Tá? Não adianta você ficar se matando aí, cara. Levanta pessoas aí que vão te ajudar, né? Que vão te ajudar a administrar esse povo e tal. Da mesma forma, foram os apóstolos, né? Chegou e falou assim: gente, o negócio é o seguinte, vamos levantar aqui os diáconos para ver essas coisas. E a gente se preocupa com ensinar o povo, né? E pregar a palavra de Deus. Sim. Né? Então, assim, ninguém lidera sozinho. Mas aí qual foi que o pastor citou Timóteo? Né? Paulo fala, né? Um cara que é casado com a sua mulher, que não é dado ao vinho, que não sabe que ninguém tem assim nada para falar dele, embora hoje é impossível, né? Hoje é impossível, porque às vezes mesmo que você não vai agradar todo mundo, e todo mundo tem uma opinião sobre a sua pessoa, mesmo que não seja verdadeira, mas ela tem a opinião dela. Então, né? Mas na verdade eu acho que assim, que falta essa oração, sabe? Eu lá na minha comunidade, eu sou diretor do instituto, e lá os pastores são formados lá e são feitas entrevistas lá também. Olha, é complicado, porque às vezes assim, como às vezes a região é grande, os pastores mandam lá para a gente formar os obreiros, e nem todo obreiro está capacitado para... Né? Então, acho que assim, a oração tem que ser dele. A gente aqui só avalia, mas a oração tem que ser do pastor. E vou dizer uma coisa para o seu irmão. As coisas de Deus, elas são tão ligadas e tão íntimas, que, por exemplo, aquilo que... A hora que o pastor da igreja orou para aquele... E o Senhor falou no coração dele, a hora que ele chegar para ser ungido ao ministério, todo mundo vai sentir ali que realmente aquele homem é chamado de Deus. Né? Porque é uma coisa muito, muito ligada, sabe? Deus é uma coisa, muito, muito ligada. Por isso que fala de né, nós somos a noiva, sabe? E Deus, e Jesus é o noivo, porque é uma conexão, sabe? Eu acho que aquela coisa espiritual todo mundo vai sentir nesse momento. Eu acho que está faltando oração para escolher líderes ali. Ô pastor, a gente está falando aqui e a gente entrou no período da teocracia. E depois da teocracia, nós vamos ver já quando começa o livro de 1 de Samuel, quando vem Eli, aí eu vou adiantar para a gente não gastar muito tempo, mas eu vou agora, dentro do que o presbítero pergunta para o senhor responde, eu vou dentro da Bíblia também, a questão dos líderes não orarem. Então eu vou trazer já uma base bíblica aqui que vem desde o princípio, observando o ministério a qual Samuel tem, Samuel como profeta, sacerdote, juiz sobre Israel. Agora, eu vou ler para os irmãos, 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 15, diz: E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Aí ele também, nós estamos falando aqui sobre uma liderança, num contexto de liderar em meio à perda. Que nós demos o exemplo de Moisés que morre, Josué vem, Josué morre, fica aquele povo lá sem governo nenhum, aí Deus se manifesta para governar o povo novamente, colocar eles no eixo, só que agora depois de Eli vem Samuel, então, cumprindo com o chamado que Deus faz na vida dele. Só que também agora ele está prestes a morrer. Mas se nós observarmos, olha, dentro da pergunta que o presbítero fez, novamente o senhor também volta, olha o que acontece.
E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos. Agora aqui nós vamos entrar onde o Senhor falou, que tem pessoas que não têm bom testemunho e tudo. É o exemplo aqui do Joel e Abias, filho de Samuel, porque Samuel, eu costumo dizer assim, nem todos pastores ou líderes, eles vão formar dentro, aí aqui a gente entra até numa monarquia bíblica, eles vão, na verdade, não é nem monarquia, do filho para o pai não é monarquia, né, pastor, que fala? Dinastia. Dinastia, é isso. Mas aqui, nesse contexto aqui, ele quer colocar os 2 filhos dele, e aqui o povo não aceita porque esses 2 moços não tinham testemunho. Ele não orou a Deus também, orou? Olha, complicado, pode né? até ser que ele orou, sabe? Mas assim, você sabe que a gente tem uma falha muito grande. Sim. Porque a gente não tem um olhar que Deus tem. Por exemplo, você tem, vamos supor que você tem, no caso aí vou te colocar no lugar de Samuel. Você ia querer que os seus filhos seguissem os seus passos, porque Samuel foi um grande homem de Deus. A Bíblia fala que quando Samuel chegava em alguma aldeia, o povo tremia. Falava assim, meu Deus, o que será que a gente fez de errado? Né? O que será que a gente fez de errado? Então o povo tremia. Então ele queria que os filhos tivessem essa mesma autoridade, né? Essa autoridade espiritual. Não foi o caso dos filhos. Que não tinha testemunho, né? E, na verdade, não tinha um testemunho. E agora vai dizer assim, porque Samuel não tinha testemunho? Não. O Samuel tinha um grande testemunho. Sim. O Samuel foi impecável. Você não acha falha em Samuel nas Escrituras. Mas acontece que cada pessoa é uma pessoa, né? Sim. Na verdade, né, você criou seus filhos, às vezes, da melhor forma possível, deu o maior testemunho possível, mas às vezes ele não seguiu os seus caminhos. Né? E você não pode levar, você como um líder, você não pode levantar um filho desse para tomar o seu lugar, sendo que você mesmo, que todo pai conhece o filho, tá? Que você sabe que ele não tem autoridade de Deus para... Isso talvez vá doer em você, mas é a vontade de Deus. Sim. Não é verdade? Ô pastor, mas agora, entendendo que Eli estava encostado na pilastra, e eu poderia dizer que ele seria um pastor talvez cansado já do ministério, e talvez não conseguiu levar os seus filhos a seguir o caminho dele, a continuar o testemunho que ele deveria ter dado, porque os filhos Finí e Finéias, né, acabaram numa situação muito ruim. E a Bíblia vai dizer que quando Ana encontrou com ele julgou Ana, porque ele estava na pilastra, enquanto Ana estava ali clamando ao Senhor. Então eu posso dizer que esse pastor talvez estaria cansado da liderança, ele estava exausto e talvez não conseguiu instruir bem os filhos dele? Eu acho que é uma questão de personalidade. Tá? Não dá para colocar assim. Na verdade, acho que no caso de Eli, a gente percebe que ele ele viu as coisas acontecendo e ele não tomou vamos dizer assim, as rédeas da situação e colocou seus filhos no lugar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um filho e meu filho é obreiro da igreja lá, um presbítero, né? E meu filho está dando mau testemunho. Eu vou tirar ele de lá, com certeza. Sim, vou tirar. Sim. Porque, na verdade, uma fruta podre acaba estragando todo o resto. E outra, o inimigo, ele espera brechas para que ele entre e acabe com tudo, né? Tem até um ditadozinho que, né, eu não sei o tempo que está aí, mas vamos conversando. Uhum. Que é assim, o diabo chegou na porta da igreja e pediu para entrar. Aí os diáconos na porta falaram, não, aqui você não vai entrar, não. Aqui você não vai entrar. Ele falou assim, deixa eu entrar. Não deixaram entrar. Ele viu um prego na parede, ele falou assim, então me dá aquele prego ali. Aí os diáconos falaram, aquilo é coisa sem importância, pode dar para ele. Deram o prego para ele. Ele voltou depois de uns dias e falou assim, trouxe esse pedacinho de carne aqui, eu queria colocar naquele prego, porque aquele prego é meu, vocês me deram o prego. Né? Aí não tinha jeito, o prego era dele, deram para ele, foi lá, colocaram o pedaço de carne lá.
E o pedaço de carne foi ficando lá e foi apodrecendo, aquilo foi cheirando mal, e o pessoal foi saindo todo da igreja por conta daquele cheiro mal daquele pedacinho. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Né? Pode ser seu filho, mas você está vendo, na verdade, assim, um grande líder eclesiástico, um líder de Deus, ele pensa no povo. No povo. Ele tem a sua casa, ele tem a responsabilidade com a sua casa, mas ele pensa no povo. Ele foi colocado como líder de um povo, primeiramente. Então, assim, mesmo que aqueles da sua família, se estiver manchando o púlpito, vamos dizer assim, a sua obrigação é tirar. No caso de Eli, ele não fez isso, ele sabia, porque a Escritura mostra que ele sabia, mas ele não tirou. Ele continuou deixando os filhos dele lá, catando as ofertas, fazendo churrasco, aquela bagunça com as mulheres e tal, e ele não tomou uma atitude. E por isso que aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Então, isso é um alerta para a liderança. É um alerta, porque Deus é o mesmo. Sim. É o mesmo Deus de lá, é o mesmo Deus de agora. Né? Porque um culto em desordem, a gente acaba não recebendo Deus. Né? Não tem como receber Deus num culto em desordem. Eu sempre penso em Êxodo, quando Deus desce e fala, vou descer no monte, vou fazer um culto para o povo, porque o povo quer me ouvir, não quer? E Deus fala, prepara todo mundo aí, que eu estou descendo. Todo mundo se limpa, se consagra, mas não toca no meu trono, no meu altar, porque no meu púlpito não tem bagunça. Sim. O povo se recusa, porque o povo também não quer um bom culto. Porque se o povo quisesse um bom culto, fazia o que o pastor acabou de dizer, oraria, se consagraria de verdade. Né? E a gente vê muita liderança hoje que não se consagra de verdade. Eu vejo hoje, falando aí dos filhos de Eli, talvez ele estava vivendo a doutrina dele, talvez ele criou para ele. É como quando a gente cria um ministério, você cria um estatuto, e você segue aquele estatuto. Eu falo isso, igual o pastor falou muito bem da liderança, que tem que orar mesmo, buscar, tem que ser muito de Deus, irmão. Porque você vai fazer, porque tudo é diante de Deus, não é diante do homem. Diante do homem a gente está aqui, mas eu aqui diante de Deus. Então, quando você reza no estatuto, quando eu fiz lá, a gente se reuniu e falou assim, gente, pastor Benedito não é dono de igreja. Família de Benedito não é dono de igreja. A igreja, ela é uma instituição criada por Deus. Ela já foi criada lá, não sei quantos mil anos lá atrás, por Deus. Nós somos apenas um instrumento que Deus está dando continuidade para ir. Não sabemos o tempo. Eu não sei o meu tempo nessa terra. Então, se eu crio um estatuto, não, o meu estatuto é vitalício. Se o pastor Benedito morrer, tem que ser o meu filho. Errado. Porque nem todo mundo, como a Bíblia fala, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aonde está esse escolhido? Aonde está o novo presidente da Remanescente? Hoje eu vejo assim, na minha visão humana, vejo o presbítero Valdo, o presbítero Marco Antônio, que são os braços direitos que nos ajudam. Mas para Deus, quem será o próximo? Entendeu? Então, tudo é na oração aonde ele falhou. Ele não orou e não buscou de Deus. Ele se apegou naquilo que ele se representava para Deus, achando que os filhos poderiam fazer o mesmo, e não foi. Dentro dessa liderança aqui, a qual nós fizemos as citações, isso aqui eu acho até engraçado. Eu acho que é que gerou o primeiro impeachment dentro da Bíblia, porque esses moços também eles chegam a ser juízes sobre Israel, mas depois o pessoal pede que não permaneça, e ali eles vão de encontro a Samuel, pedindo que Samuel peça a Deus que levante sobre a nação um rei. Aí aqui a gente vai entrar no primeiro monarca de Israel, o pastor Antônio, que vem ser no capítulo 9, que vai ser o Saul, né? Saul, ele vai ser o primeiro rei sobre Israel, não é isso? Exato. E aqui nós vamos falar mais um pouquinho de Saul. Não vai dar tempo de nós chegarmos até a dinastia de Davi, mas a gente para quando chegar em Davi, e você, meus irmãos, telespectadores que estão nos assistindo aqui, esse café com Bíblia, aroma de café com essência da palavra, dentro do contexto teológico,
da palavra de Deus, a gente faz um segundo episódio. E aí a gente volta com a segunda parte e você participa conosco também. Deixa seu comentário, se inscreve no nosso canal, dá um like lá, participe conosco. Agora nós estamos injetando aqui no podcast Bíblia, Teologia, Homens com Conhecimento Profundo e Liderança também. Aqui eu tenho certeza, eu conheço, são líderes escolhidos por Deus. Aí, pastor Antônio Rosa, pastor Benedito, presbítero Marco Antônio, agora vai entrar no período da monarquia bíblica, que vem ser Saul, o primeiro rei sobre Israel. E a gente entrando na história de Saul, eu vou abrir o leque para a gente fazer o comentário a respeito de quê? Saul, muitos dizem que ele foi um homem que não foi, eu vou falar até direto e objetivo, escolhido e ungido por Deus. Muitos dizem um contexto que foi a nação que escolheu e Samuel vai lá e concretiza o que a nação pediu. Pastor, complementa para nós aí, dentro dessa colocação que eu faço, na base bíblica para os nossos telespectadores também. Então, não dá para dizer que não foi Deus que escolheu. Certo. Né? Porque quando ele sai lá para procurar a jumenta, né, do pai dele, o Senhor já direciona, ele leva ele até Samuel. Né? E a hora que ele chega a Samuel, já sabe, o Senhor já tinha falado, Samuel, vai vir aqui o rapaz e esse vai ser o rei. Né? Embora frustrado, né? A gente percebe que Samuel está frustrado, falando lá atrás, ele fala, Senhor, o povo está me rejeitando. Deus fala, ele está rejeitando não a você, ele está rejeitando a mim. Mas tudo bem, vamos fazer conforme eles querem. Nessa parte aí não é uma liderança rejeitada de jeito nenhum, né? Do Samuel, né? Não. Quando ele fala assim, mas é o sentimento, né? Porque, na verdade, assim, o pessoal já falou para ele assim, Samuel, você é velho, né? Como você acabou de comentar, você é velho, os seus filhos não têm condição de liderar a gente, tá? E a gente quer um rei que nos defenda. Não que a autoridade eclesiástica ia se extinguir, mas um rei que defenda, né? E porque as outras nações tinham um rei que defendia, o rei se levantava e ia para a guerra, né? E no caso ali, eles levantavam um juiz que ia para a guerra. Então eles queriam uma liderança como os outros povos tinham. E, na verdade, olhando para os filhos de Samuel e vendo que os filhos de Samuel, eles não têm condições de liderar a gente, né? E da mesma forma, às vezes, por exemplo, talvez o irmão Benedito, o pastor Benedito diz aqui, que às vezes meu filho não tem capacidade, né? Ele pode analisar isso, ou, por exemplo, ele fala, não, vou levantar meu filho, e de repente a igreja fala, seu filho não tem condição de pastorear a gente. Sim. Não é verdade? Sim. Né? Aí, no caso, ele se sentiu assim, né? Mas, voltando ao assunto, não dá para dizer porque Deus conduziu ele até Samuel, mandou Samuel ungir ele, e, na verdade, assim, na hora que teve e o pessoal não aceitou, né? A gente percebe no texto que o pessoal falou, mas, cara, filho de Quis, tá? Mas na hora que precisou, o Espírito do Senhor, lembra que eu falei lá no começo? Sim. Que as pessoas, quando é chamado o Espírito do Senhor, é ele que vai à frente. O Espírito do Senhor tomou, né, a Saul, e ele sim foi para a guerra. Porque, na verdade, quando o Senhor ungiu ele, porque, na verdade, o Senhor ungiu, vamos dizer assim, aquela bênção, pode ir que está pronto, está preparado, pode ir lá que você vai conquistar. Então, não dá para dizer assim que ele não foi ungido por Deus. Ele foi sim, foi escolhido e foi ungido por Deus. Né? Se desviou um pouco lá na frente, do qual a gente vai falar um pouco mais, mas ele foi sim, foi escolhido. Certo. Pastor, mas talvez ele não teria dado muita importância pelo que ele foi chamado, até por Deus mesmo, mas ele foi muito, como é que fala? Tem uma palavra, fugiu agora, pelo povo, né? Quando o povo aplaude a pessoa, né? Ele é o nosso, né? É o poder subiu para a cabeça. Isso. É o ego, né? É isso. O ego. Então, ele estava indo mais agora, não, quem é o povo, eu vou pelo povo. Ele desconsiderou o chamado dele por Deus, né? Então, Deus é aquele que Deus ele dá liberdade para a pessoa. Quero ver, né? Como diz o outro, né? Dá linha no pipa para ver até onde a pessoa vai. E ele chegou num ponto que Deus
a ponto de Deus rejeitar, irmão. Isso é muito doloroso para a vida de um cristão, de um servo de Deus, quando a gente vê a ponto de Deus rejeitar, né? Graças a Deus que hoje, pela graça, né? Nós vivemos pela graça, é muito difícil, né? A gente ver Deus rejeitando alguém, né? A não ser se a pessoa querer mesmo ser rejeitada por Deus. Mas no caso do Samuel, ele deixou o ego entrar dentro dele, aquele orgulho, a ponto de dizer, não, quem me escolheu foi o povo quis um rei, o povo quis um líder maior, né? E eu sou esse cara, né? Então eu vejo dessa maneira, que ele pagou o preço depois. Assim, quando o senhor falou que quando ele escolheu um rei, e aí ele até falou para Saul, né? E falou para o povo também, ó, o rei vai ter autoridade sobre as suas terras, né? Já no começo do texto, aí, no capítulo 9, ó, o rei vai ter autoridade sobre as suas terras, tem o estatuto, né, do rei, tem autoridade sobre as suas terras, tem autoridade sobre os seus animais, né? E falou várias coisas que um rei teria autoridade, inclusive a autoridade sobre Samuel. Saul tinha, né? Porque Saul, se a gente chegava, chamava ele de meu senhor, né? Então, ele tinha autoridade sobre todos. Mesmo assim, vocês querem um rei? Pô, mesmo assim, a gente quer. Né? Mesmo assim, a gente quer. Então, quer dizer, o Senhor deu uma autoridade muito grande para Saul, né? E realmente, esse poder subiu a cabeça. E uma das coisas que muitos pastores hoje, eles pecam nisso, tá? Porque, na verdade, a autoridade da igreja está em Deus, né? E Deus levanta pessoas dentro da igreja. Vamos supor, hoje, se você tem uma igreja, vamos supor assim, de uns 300 membros, você não consegue pastorear todo mundo, você precisa de líderes. Não consegue. Não consegue, né? Você precisa de líderes. E esses líderes no qual você orou e o Senhor mandou que você levantasse, também são autoridades levantadas por Deus, porque você orou e Deus mostrou elas. Então, elas também têm autoridade sobre aqueles aspectos. A autoridade continua sendo do pastor como soberano, né, da igreja ali, aquela autoridade civil, vamos dizer assim, né, que a autoridade espiritual ela continua sendo de Deus. Né? Deus é quem comanda a igreja. Então, ele se esqueceu disso, né? Saul se esqueceu disso e já quando a batalha, lembra da palavra emuná que eu falei? Sim. Segurar até o final, né? O que ele fez? Samuel demorou para chegar, ele falou, não, traz aqui os animais que eu mesmo vou sacrificar, porque ele estava se achando o dono de tudo já. E aí foi onde ele foi rejeitado ali, naquele dia, né? Deus não deixou de usar ele depois, que a gente viu nos textos que ele foi usado em outras batalhas. Mas ali ele perdeu a liderança ali. Né? O líder tem que entender uma coisa. A autoridade, ela está em Deus. Você faz as coisas debaixo da ordenança de Deus. Né? A gente tem uma palavra que diz assim, quando você vai preparar isso eu dou até na aula de hermenêutica que a gente aplica, né, hermenêutica e homilética, que faz assim, você vai preparar, a hora que você vai pregar uma palavra, o Senhor vai te dar a palavra. E dentro do seu conhecimento, você vai preparar aquela palavra, você vai estudar e você vai preparar aquela palavra, né? Isso é dentro da hermenêutica. Mas na hora de você pregar, você vai dobrar o seu joelho e é o Espírito Santo que vai falar com a igreja. É isso. Não é o seu conhecimento, por mais erudito que você seja, não é o seu conhecimento, é o Espírito Santo que vai falar aos corações. Né? Você pode ver, a gente pode ver que, por exemplo, em Atos 2, as pessoas falavam em várias línguas, mas o Espírito falava ao ouvido das pessoas. Todo mundo entendeu ali. Né? Quando a pessoa estiver sentada ali, o Espírito Santo está falando com determinada pessoa ali, face a face. Não é você. Então, acho que nisso, ali, a Saul, ele pecou, esqueceu. Ele esqueceu que tem coisas que é só Deus. E tem coisa que foi determinada para aquela pessoa, eu não posso fazer isso. Né? Não é verdade? O pastor líder da igreja, ele tinha que chegar, ele atrasou, tal, faz 2 minutos. Espera até o final. E ele é o líder da igreja, não é você. Isso.
ele não veio aqui, eu como sou o vice-presidente da igreja, a não ser que ele avisou você, olha, você pode ir lá e fazer isso. Mas você não tinha autorização para... Aí você já iniciou o culto e o pastor chega. Isso. Aquele culto já não vai ser mais abençoado. Sim. Você usurpou um lugar que não era seu. Né? Quem me deu aula no seminário sobre liderança cristã foi o Dr. Russell Shedd, um grande homem de Deus, que morreu em 2006. Um grande homem de Deus. Né? Foi um dos ícones da teologia aqui no Brasil. Aqui, e assim, um dia numa aula lá em São Paulo, e depois a gente teve um intervalo, né? E ele sentou do meu lado e eu aproveitei ali para sugar tudo que aquele homem tinha, né? De conhecimento. E ele me disse uma coisa naquele dia: tudo que você for fazer dentro desse campo eclesiástico, dentro de uma igreja, dentro de uma liderança, faça tudo debaixo da ordem de Deus. Se está escrito não faça, não faça. Se está escrito não vai, não vai. Né? Não ultrapasse esse limite, porque você não tem autorização. É como você entrar no Santo do Santo, nem o sacerdote, se ele não tivesse preparado, ele não podia entrar. Você está invadindo uma coisa que não é sua e Deus vai te rejeitar. Então, aí então o pastor, o teólogo, pastor Antônio Rosa, cita os 3 erros de Saul aí dentro desse comentário que ele faz, onde Saul, no capítulo 13, versículo 8, ele vai querer subir no púlpito no lugar de Samuel. No capítulo 15 é onde que ele tinha que matar o rei Agag, né? E não mata. E no capítulo 28 é quando ele ele vai consultar, na verdade, uma necromante. E esses são os erros que Saul comete, e erro de liderança vai até a morte, né? Aí a gente chega no ponto agora, a gente já está chegando à conclusão desse papo teológico, café com Bíblia. Que maravilha, né? Que bom. O aroma do café e o Espírito Santo de Deus nos enchendo com a sua essência, hein, pastor? Que coisa linda. Vocês que estão tendo esse privilégio de... Pela primeira vez, eu estou feliz demais aqui, viu? Em trazer esses homens de Deus. Quero agradecer aqui cada um de vocês por esse desafio. Eu tenho certeza o canal aqui no YouTube, Vigília Vasos Escolhidos, esse podcast vai a cada dia acrescentar mais, principalmente nos últimos tempos que nós temos vivenciado, que poucos são os que querem verdadeiramente, pastor, falar e pregar a Bíblia. Nós estamos falando aqui de um Deus que escolheu Moisés e depois chamou Josué e disse bem assim, para ele meditar de dia e de noite, que seria a próxima. Então é na palavra. Aí o que acontece? Saul comete esses erros, vai para a guerra, e o erro, ele, além do líder cometer o erro, ele ainda leva a família junto, né? Quem sabe depois a gente não conta até sobre a história do Mefibosete, da família real. Mas, pastor, então, para concluir, chega aqui, então, Saul vai para a guerra, morre ele, o exército perde, ele ainda morre com o filho Jonathan, não é isso? Exato. E como que o senhor pode concluir para a gente parar aqui, para entrar depois no próximo episódio falando sobre Davi? Então, aqui, né, quando Saul ele vai consultar os necromantes, né, que era... tem uns fatores muito, muito profundos ali. Por exemplo, em Deuteronômio 18, vai falar que é uma abominação a Deus consultar os mortos. É uma abominação. Isso já era lei lá. Né? E a gente acabou de falar aqui que o líder ele tem que guardar a palavra do Senhor. Né? Não foi isso que Deus falou para Josué? Moisés agora se foi, você agora é o líder, tá? Você deve o quê? Você deve guardar a minha palavra. Eu serei contigo, né? Eu vou caminhar contigo, vou te abençoar, você vai conquistar, mas guarda a minha palavra. E em todo tempo, assim, guarda a minha palavra, porque acho que hoje, nesses tempos modernos, né? E uma das coisas
muito ruim que aconteceu foi essa teologia pós-moderna, que vem acabando com isso, vem acabando com a gente falou de bênção. Ela vem destruindo isso. Isso começou em 1700, né? Com essa era mais moderna e tal, e vem hoje, né? Hoje a gente está vendo, sei lá, eu um dia, né, dentro da igreja, falei assim, eu não subo no púlpito, assim, uma coisa minha, tá? Não que eu tenho alguma coisa contra, não tenho. Mas eu não subo no púlpito de camiseta. Nunca subi. Mesmo quando eu não era pastor, eu era do louvor, eu nunca fiz isso. Mas é uma coisa minha pessoal, sabe? É uma reverência, né? É uma reverência. E, por exemplo, tem lugares que você vai de camisa. No máximo, você vai com uma polo. Porque, agora, se você respeita um lugar que não tem nada a ver, às vezes nem Deus nunca nem passou naquele lugar, e dentro de um culto, dentro de um púlpito, entendeu? Existe uma reverência à palavra do Senhor, sim, sabe? Sim. E outras pessoas, você precisa mostrar para as pessoas que você tem um Deus, que você obedece, que você guarda a palavra dele, né? Por isso, assim, teve um dia que eu estava falando ao pessoal dentro da sala de aula, eu falei, irmão, quando você for num lugar, você comprou uma coisa, abençoa o lugar. A hora que você comprou o negócio que você aí, Deus abençoe, viu? Deus abençoe aqui seu estabelecimento, Deus abençoe o posto de gasolina, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe seu dia. Você tem que ser um porta-voz de Deus, mesmo que a pessoa seja um ateu. Sim. Né? Mesmo que a pessoa seja um ateu. Porque um dia, a hora que ela cair, lá no começo, quando a gente começou a nossa conversa, eu disse, mesmo dia, a pessoa, quando cair numa situação difícil, ela vai clamar a Deus. Não é verdade? Verdade. Meu Deus do céu, me ajuda. Mesmo sendo ateu, ela vai clamar o nome de Deus, porque a única coisa que você tem que segurar na vida é Deus, mesmo ateu. Na verdade, é como se você estiver caindo e só tem um galho que é Deus. Você vai segurar, mesmo se você não é ateu, você vai segurar lá. Meu Deus do céu, me ajuda. Então é mais ou menos isso. Né? Dentro da liderança, o líder ele tem que guardar a palavra do Senhor. E as suas opiniões, elas não valem com relação à palavra de Deus. A sua opinião, por exemplo, eu estudei muito, né? Graças a Deus, assim, e estudo, né? Eu sei muito pouco, né? Tem gente que sabe muito mais do que eu, mas uma das coisas que eu procuro fazer, e às vezes a gente erra, ninguém é perfeito, é guardar a palavra de Deus. O que Deus está falando isso? Eu posso fazer isso? Né? Eu tenho autoridade para fazer isso? Eu tenho autoridade para falar isso? E uma das coisas que as pessoas hoje em dia, cada um fala o que quer. Eu tenho autoridade para falar isso, né? Em primeiro lugar. Não é verdade? Então, eu acho que as pessoas hoje em dia, a liderança, ela tem que estar debaixo. E outra, tem coisas que eu tenho autoridade para falar. E você tem que falar. Se você não falar, você está pecando. Verdade. Né? Tem coisa que você não pode e outra que você é obrigado a falar. Obrigado a falar, Não é verdade? Um líder tem que saber falar não. Né? Um líder lá de alguma coisa, pastor, eu estou querendo fazer isso, aqui, tal. Se ele tiver uma visão, porque ele é o líder da igreja, e ele fala assim, olha, não vai fazer, eu não quero que faça, entendeu? O liderado vai ter que entender isso, né? E o líder vai ter que tomar essa posição. Hoje, sabe o que está acontecendo hoje em dia? Os pastores têm medo de perder um líder. Não, se o líder sair da igreja, ele vai levar tantas pessoas. Aquilo que saiu, irmão, era aquilo que não prestava lá na sua igreja, com todo o perdão da palavra, e algum pastor que estiver me ouvindo. Aquilo já não prestava mesmo. Deus só está limpando aquilo. Livramento. Deus só está limpando, porque se ele é um bom líder, ele vai saber entender que o líder maior dele falou não, e ele vai falar amém. Amém. Ele deve ter o propósito dele, deve ter. Né? Como ele lidera a igreja, o Senhor vai falar primeiro com ele, depois comigo. Sim. Não é? Então, acho que nesse ponto aí, no caso de a gente falando sobre a autoridade, uma das grandes coisas hoje em dia, os líderes não estão sabendo falar não, porque está com medo de perder. Né? A gente tem, tudo que você for fazer, faça dentro da palavra. Jesus pregou uma palavra muito dura. O pessoal começou a sair. E ele olhou para os discípulos e disse, se quiser ir, pode ir também. Ele escolhe mais 12 depois. Não é verdade? Ele escolhe mais 12 se precisar. Sim. Entendeu? Mas os que ficam lá têm que saber que ele tinha autoridade para falar aquilo. Né? É isso. Estamos chegando aqui
as conclusões finais, pastor Benedito. Graças a Deus, né? Que aula, né? Que estudo abençoado este, que não fica só nesse, né? Mas teremos outros aqui com o pastor Antônio Rosa, um grande homem, teólogo de Deus, sábio, culto. E a palavra de Deus é isso, irmão. A palavra de Deus, ela é simples, objetiva, que alcança corações sedentos, que quer aprender de Deus. E eu louvo a Deus, porque a gente sai daqui mais entendido ainda, né? Da palavra de Deus, quando muitas das vezes achamos que sabemos tudo e aí nós vemos que nós não sabemos nada, né? E aprendemos mais de Deus. Eu agradeço, obrigado pelo convite e estar aqui com os irmãos. Ai. Chegou tímido, com medo, mas é isso, pastor. Falar a Bíblia é isso, ele nos dá, o Espírito Santo desce sobre nós e a gente é envolvido e o final é isso, a gente sai aprendendo mais e mais. Presbítero Marco Antônio. Louvado seja Deus pelo convite, obrigado, viu? Deus abençoe. Pastor Benedito, obrigado aí pela oportunidade. Pastor Antônio, obrigado pela aula. É sempre bom estar perto daqueles que sabem, né? Eu cheguei falando que eu era só um menino com 2 peixinhos, só que a multiplicação ia ser de vocês, né? E foi. Então, eu estou aqui só para aprender mesmo e saber um pouco mais. Nós sabemos que a liderança ela é muito importante para o crescimento do reino, né? Eu vejo o nosso pastor, né, presbítero Valdo, sempre dando liberdade para a gente dentro da palavra e dentro da oração, porque sem palavra e sem oração não se tem comunhão com Deus e não tem direção. Então, que os líderes não se percam, mas que se encontrem na oração, né? Porque Jesus orava, Moisés orava, Josué orava, por que você não vai orar? Então, vamos orar e vamos buscar direção sempre de Deus, para que a liderança seja firme, né? Tanta gente se perdendo e desviando dos caminhos do Senhor por falta de liderança, né? Por falta realmente de um bom pastor. Mas que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Pastor Antônio, meus agradecimentos aqui. Sua conclusão final aí a respeito desse café com Bíblia teológico. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Falar de Deus é muito bom. E né, eu não poupo tempo para falar de Deus. Eu fui uma pessoa que eu fui muito abençoada, né? Fui muito abençoada por Deus, né? E eu também estou sendo muito abençoado aqui pela presença de vocês, pela presença, talvez, assim, né? Eu gosto de estar no meio de pessoas de Deus, gosto de estar no meio de homens de Deus, que fala de Deus, que respira Deus, que é isso. A gente tem que exalar o perfume de Cristo mesmo em todos os cantos. Amém. Eu creio que o Espírito Santo preparou esse momento, né, para estarmos aqui, e tenho certeza que isso vai edificar muitas pessoas aí, né? Espero que a gente dê sequência nessa liderança, porque é uma coisa hoje que tem muito falha, porque, né, como eu estava dizendo, que essa teologia pós-moderna, ela tem estragado a igreja. E as pessoas, os líderes, eles estão preocupados com a igreja e não estão preocupados com o povo, né? Fazer igrejas bonitas, igrejas modernas, né? Embora é bacana e tal, mas aquela essência, sabe? Aquela essência. E assim, de oração, de santificação, Ensino. de ensino, de buscar a Deus para saber o que Deus quer, né, para o povo. Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer para esse povo, Senhor? O que você quer que eu faça por esse povo? Se colocar mesmo ali à disposição de Deus. Eu acho que está virando uma coisa automática e conforme a igreja vai crescendo, as pessoas vão perdendo essa submissão a Deus, sabe? De estar buscando, eu estou aqui na dependência de Deus, eu não sei nada, por mais erudito que você seja, eu não sei nada, eu preciso de Ti, Senhor. Né? Se tem uma coisa assim que eu sou muito humilde, assim, diz que quando a pessoa fala quando ela é humilde, ela já perdeu a humildade, né? Mas assim, eu não faço nada. Eu, para vir aqui, irmãos, eu cheguei na minha casa 4 horas, que eu vim mais cedo, fiquei lá no meu escritório estudando e orando para que o Senhor tocasse nos corações aqui, né, de pessoas, né? Às vezes a gente não tem só líder, pastor, a gente tem líder de homem, líder de criança, líder de juniores, né? Né? Líder jovens, que é um grande desafio hoje, né?
Então, que assim, que ele busque mesmo do Senhor. Busque do Senhor a sabedoria, né? E sempre lembre de uma coisa, você sempre tem uma autoridade acima de você, uma autoridade dentro da sua igreja. Governo de Deus. Na verdade, as coisas de Deus eram organizadas, irmão. Não pode ser de qualquer jeito. E essas coisas pós-modernas, ela tem destruído essas lideranças e essa submissão a Deus, né? E submissão às autoridades dentro da igreja. Então, acho que isso é aquilo que a gente falou sobre Saul. Por conta disso, ele foi rejeitado. Ele continua líder, mas rejeitado. Rejeitado. Né? E às vezes fala assim, meu ministério não está prosperando, talvez ele foi rejeitado lá atrás. E o grande dom da graça hoje é que ele tem que olhar para trás, ver onde ele caiu, né? Que é isso que a Bíblia fala. Olha para trás e vê onde você caiu e se levanta. Se arrependa e se levante. E aí sim, Deus vai ungir você de novo, porque você vai precisar daquela unção de novo para que a sua liderança prospere. Seja ela qual for, de crianças, jovens, homens, mulheres, e seja pastorado também. Essa é as minhas considerações finais aqui. Espero que a gente prossiga nesse papo sobre liderança, que hoje é uma coisa que está muito ameaçada, né, por conta do ego, né, como o pastor Benedito falou aqui. Amém. Então, aqui as conclusões finais, considerações finais dos nossos pastores. Eu só tenho que agradecer a cada um deles e vocês que estão nos assistindo aí, Deus abençoe também. Nós saímos daqui de uma liderança no contexto humano. Eu tenho certeza que nós vamos chegar à conclusão em Cristo Jesus, o maior líder de todos os tempos, o líder das nações. Nós vamos continuar assim. Você que nos acompanhou aqui, essa é só a primeira parte. Nós voltaremos com episódios que virão e a gente se despede de vocês aqui. Deus abençoe cada um. Estaremos aqui finalizando já, entrando em oração e agradecendo por essa rica oportunidade que Deus nos concede de levar a sua palavra através das redes sociais. Deus abençoe.